Então é isso, galera. Então, assim, o que aconteceu? Eu já ia fazer um vídeo falando só do videozinho, do recorte que o Adriano fez, que eu achei um recorte muito maldoso, tá? Achei um recorte muito maldoso, vou mostrar para vocês o porquê. Só que o Pedro, depois, ele foi assistir o vídeo do Kerrer, e como ele manja de inglês, ele falou, Francis, espera aí, ele não está dizendo nada disso que o Alisson está dizendo lá. E aí ele falou assim, aí ele foi assistir o vídeo do Alisson e falou assim, Francis, mas veja, você não precisa saber de inglês, Francis, está lá a legenda dizendo lá, e aquilo que eles estão dizendo lá não tem nada daquilo, e eu fui ver realmente. Aí eu falei, caramba, a gente precisa mostrar mais isso. Rapidinho, a gente estava conversando, e você falou que eu não lembrava dessa fala deles, que eles falaram que eles pegaram e criou essa imagem. Eu não lembrava disso. Eles pegaram vários pedacinhos e montaram a deles. Isso. Entendeu? Quando você falou isso, ele falou, imagem. Eu falei, não falsificou. Aí você falou comigo, eu falei, eles falaram na live que o Valiant falsificou, o Richard Carey vai falar em live que ele falsificou uma pessoa, sendo que era só ele comprar um livro que custa $16 na Amazon. Uhum. Mas peraí, Francis, aí eu voltei na live original, Francis, tem nada daquilo que ele tá falando. Aí eu fui recortando, né? Aí eu fui recortando o vídeo, tipo, olha só, essa parte que ele tá falando aqui, não acredita em mim, não acredita no meu inglês. A legenda tá embaixo em preto ali, ó, na caixinha preta. Então, aí foi, cara, era um livro de $16. O Carey não vai acusar alguém de falsificação, assim, numa live, por causa de um livro de $16 que ela só compra na Amazon. Aí tem que ter um pouco de senso também, ter um pouco de pensamento crítico para ver também, mas eu achei muito bizarro porque tava a legenda ali. Uhum. Isso que eu achei bizarro, mas vamos lá, continua. Então eu vou mostrar para vocês aqui então o vídeo, e aí o Pedro vai falar o que eles estão falando no vídeo, tá? Eu vou trazer aqui o vídeo do Adriano e do nosso amigo maldoso, tá? Então prestem atenção, o que eu vou mostrar aqui para vocês. There isn't the crossbeam or the stock, the thing that makes it an actual cross. Right. Good point. So literal match, if you're not literal and it's not a match, then yes. Yeah. And I mean, and I found like there are other coins from imperial sources that also show anchors with the stock on it. So like this one from our friend Augustus, which means the conspiracy goes back even before Christianity, obviously. Yeah. You can find it. O que o Richard ali, os companheiros estão dando risada, ele está mostrando, ó, existe outras moedas, né, que também tem a âncora e o golfinho, né, e que não era exclusividade da questão, né, dessa conspiração que o Valiant, né, fez. Even further back in, the Delos mosaics and things like that, it is just a common motif, really. So yeah. So the thing is, though, this particular image, this drawing, it's clearly not a picture, but where does it come from? So since I'm able to extract the actual image, you can do reverse image search with it through a couple different sources. And the one page that will pop. Reparem que começa aqui, gente, uma série de estudos para investigar o porquê que lá no livro do Valiant não tinha referências, fontes. E aí, pasme, né? Onde foi que eles foram encontrar as referências? On image research with like Google is this from a clipart.com webpage. So first off, I should be giving away, this may not be exactly a piece of ancient artifacts or artistry. So the webpage also was rather useful because it actually gives its source for the image. It actually says it comes from this book with this ISBN number. And if you look that up, it's this book from 2003 of Christian symbols. And there's more than one fish symbol in that book. So they actually have a whole collection of those images all across their website. So you can see that they have just a fish flopping around with the word Ichthus there. They have a fish trinity. Repare o que foi que os caras fizeram. Os caras foram atrás de figuras semelhantes. E aí começou a ver a montagem, cara. O cara foi pegando pedacinho de um, tiquinho de outro, para montar a figura. Repare aí o nível do Valiant, viu? Nem Herblin, nem Jaquetinha
conseguiria tal feitos, viu? Ué, cadê aqui o... Symbol. They have a fish on a book, which after some digging, I found out this is supposed to be a symbol or symbolic of Simon the Zealot, that apparently there was the symbol of a fish for him because he was a fisherman. He carries the book around carrying the gospel. So fish on book, that now becomes a symbol. I can't find any ancient sources for that. Right. This is a sign that this is a modern invention. Yeah. Additional anchor with, in this case, either an X or a key, again, symbolizing Christ, Christos, there with the anchor symbol for the cross. And also, just looking at the artistry of this, it does not really look ancient in its design, especially like the details of like there's a cross within the cross. E aí, Pedro? Eu preciso O que aconteceu? O traduzir. que eles estavam conversando ali? Eles estavam falando que... Porque, primeiro, o Arian ficou encarregado, aparentemente, de procurar cadê essa imagem, e ele foi atrás. Aí, antes do Carrier apresentar a troca de mensagem que os dois tiveram, o Arian começou a falar, pô, eu encontrei a imagem. A imagem está nesse livro, tal. É um livro... Aí, mesma coisa que eu expliquei, é um livro com figuras cristãs que você pode utilizar para suas artes, não sei o que lá, tanto que tem o CD, ele fala a mesma coisa. Então você vê que ele teve uma hora que ele concorda, ele fala, e na verdade é até um livro bom, é até um livro que tem várias imagens muito úteis. Só que, obviamente, isso aqui é uma coletânea, então ele não é a fonte. Aí ele foi procurar a fonte. Nisso, o Alisson já parou. O Alisson já parou e falou, olha, começou toda uma investigação, encontraram uma fonte. Eles fizeram toda uma investigação, foram pegando as imagens de onde eles tiraram para montar a imagem dele. E não é isso que ele está falando. Vocês entenderam, pessoal? Então, o que o Alisson está dizendo é que o Valent, ele pegou esse livro, pegou um monte de imagens e juntou e fez aquela imagem só. E não é isso, pessoal. Essa imagem não, ele está dizendo que tem várias imagens parecidas com essa. Peixes, tudo, né? Em vários sites e livros cristãos. A primeira parte do vídeo, que ele fala que ele está falando que tinha outras fontes que utilizavam o mesmo símbolo, ele falou correto. Realmente. E como todo mundo fala, o símbolo não iniciou pelos Flavianos. É um símbolo que já existe. Isso. Não, é outra coisa que a gente fez no vídeo. A gente falou, veja... E que está no livro. Primeiro ponto que o Valent deixou dito lá, olha, o objeto de estudo não é essa imagem, é a moeda. A moeda foi falsificada? Não. Então, não tem falsificação. Por que o Valent ia falsificar uma imagem que não tem nada a ver? E o estudo dele não começou por essa moeda que eles dizem. O estudo começou com vários outros símbolos e aí chegou nessa moeda na âncora e peixe. E o que eu falei, que eu concordei, né, é que o Valent ele errou só de não colocar lá, na imagem, né, imagem ilustrativa. Pronto, ele teria acabado. Exato. Porque ele, em nenhum momento ele está dizendo que aquela imagem estava no primeiro século. Ele pegou uma imagem para esboçar o que estava na moeda. É isso que ele fez. Se ele fosse, por exemplo, o ilustrador, ele ia ilustrar ali, né? Mas não, ele foi achar uma imagem parecida com a imagem do Tito para colocar para as pessoas entenderem. Foi isso que ele fez. Exato. Ele não adulterou nada. Aí o Alisson está dizendo que ele falsificou, que ele fez um monte, pegou uma imagem daqui, pegou uma imagem dali e juntou e fez um Frankenstein, né? Aí o Adriano concorda e diz, olha, ele usou o Canva Pro. Então, eles chegaram na fonte onde eles pegaram e eles fizeram uma avaliação de pixel, ele fez uma avaliação de pixel, não sei o que lá, e ele viu de onde que ele pegou. Então, ele, de fato, pegou desse livro, que está num outro livro, que está num outro site, mas que aqui o ponto não é sobre a imagem. A imagem, cara, ela não representa nada na teoria. A gente só está mostrando que ele não falsificou a moeda. Sim. Tá aí a moeda inteira. Isso. Ele pegou uma imagem aleatória para colocar ali de ilustração. Ele pegou de um livro de símbolo cristão. Porque ele pegou de um livro símbolo. Só que é um livro de clip art. É um livro de clip art. O que eu acho que aconteceu? Ele ficou com vergonha de colocar isso aqui como referência. Isso, porque ele dizia, não, mas olha, você que mostrou isso para eles ainda, né, que na conversa do WhatsApp,
né? Que o Valent não queria dizer para ele. Aí, pronto, o cara não quer dizer de onde que tirou. Ué, entendeu? Mas aí, mostrou por quê, talvez, entendeu? Ele poderia ter falado, poderia, mas ele não quis mostrar que era isso daí. E aí, qual o problema? Era só não ter colocado a imagem, que tal? Ela não representa nada, era só não ter colocado. Exatamente. Né? E o próprio Valent, no livro, né, ele diz que, inclusive, ele não diz que esse símbolo era os flavianos que inventaram. No próprio vídeo, no livro, o Valent diz que essa imagem já era dos Seleucidas, lá atrás. Ele só pegou. E aí, o que acontece? Depois de Tito trazer essa imagem, e ele vai mostrar a imagem lá do Mitila, né, da catacumba, então ele vai fazer essa associação, ele vai ligar isso. Vai fazendo as ligações. Entendeu? Ele não está dizendo que o Tito, que o cristianismo foi baseado que a imagem que Tito trouxe ali é uma imagem que ele criou, não. Ele, em nenhum momento ele disse isso. Quem vai dizer isso é o Alisson, né? É o Alisson. O Carey, e a moeda não falaram isso. E a moeda romana existe de fato, tá? Porque isso. também fica parecendo que essa moeda romana nunca existiu, né? E a gente mostrou, trouxe aqui, trouxe até do próprio museu lá britânico, que ele não conseguiu encontrar no catálogo. Mas é aquela coisa, Sabe, né? o que eu achei muito interessante é que quando ele termina a apresentação dele, o que o Richard Carrier fala? Problem solved. Problema resolvido. Porque é a fonte. Então, eles viram que não falsificou, porque, logicamente, o Carrier não ia entrar em live acusar o cara de falsificação, mostrando aonde que ele pegou a imagem para montar, sendo que o livro custa $16. Agora, o Alisson criou essa narrativa ali, sendo que não precisa acreditar no que eu estou falando. Leia embaixo, se o Francis puder dar zoom, tem a legenda em português, e tá certinho. Eu estou acompanhando, ouvindo em inglês e vendo se está correto. E está correto. Não diz isso lá. Ou seja, foi maldade do Alisson. Então, quando eu falei para vocês que o Alisson é uma pessoa do mal, é isso, pessoal. Então, veja, como as pessoas não conseguem derrubar a teoria flaviana, o Francis, né, não adianta chegar... o Francis não tem diploma. Cara, isso não está adiantando. O que a gente vai fazer? Vamos inventar mentira. Vamos dizer que o Valent falsificou e aí o que aconteceu? Aí o Adriano ele fez um recorte, e esse recorte vou mostrar para vocês agora, foi um recorte muito maldoso. Por quê? Porque no vídeo mesmo, eu falei com o Cris e com o Glaucio que não houve falsificação. E a única coisa que eu concordei com o Carrier e com eles é que não faz sentido, não existe evidências que os cristãos do primeiro século já estavam usando essa imagem. Aí eu falei, não, no segundo século, sim, porque a gente tem... o Valent vai trazer o texto do Clemente de Alexandria, por exemplo, para os cristãos usarem o peixe, a âncora, né, a pomba. Então, assim, a gente pode ligar essa imagem com os flavianos? Sim, porque a gente vai ter essas imagens também nas catacumbas do Mitila. É isso que o Valent está propondo. O Valent não está errado na proposta dele. Então, eu falei, pessoal, não joga o livro fora. E aí eles criticaram, dizendo, mas espera aí, o Francis concorda que o Valent falsificou, mas ele está dizendo ele está ainda defendendo o Valent. Ou seja, olha só a maldade que eles fizeram. Dizendo, olha, pessoal, presta atenção. O Valent falsificou um negócio e o Francis está defendendo o Valent. Qual que é a imagem que eles querem transmitir para o pessoal? A minha imagem. De um cara que aceita a falsificação, que está levando isso para vocês. Então, por isso que eu estou dizendo para vocês. Mas não foi a intenção do Adriano, Francis. Quem vai ter que explicar isso é o Adriano, porque o vídeo diz isso. Porque o Adriano diz, não, olha, vou mostrar para vocês. A maneira como eles falam ali no vídeo parece gente legal. Mas quando você assiste, você fala assim, caramba. Inclusive tem um cara num vídeo, numa live do Money, que ele vai falar de mim, que eu estou usando falsificação da caverninha, vou mostrar a caverninha, vou explicar para vocês novamente. Então, esse vídeo que eles fizeram, essa live, foi muito maldosa, e o recorte que o Adriano fez foi também muito maldoso. E é isso que eu vou mostrar para vocês agora aqui, aí a gente vai conversar depois, falar um pouquinho mais sobre a caverninha, sobre símbolos, a gente não vai ficar só na treta aqui, tá? Que não é nem treta, é só uma defesa minha, né? Então é isso, só para vocês entenderem, então o Valent, em final, Francis, o Valent falsificou alguma coisa, sim ou não? Não. Não falsificou, o Richard Carey não está dizendo isso no vídeo.
assista depois lá e veja a legenda, né? Porque o Pedro, ele escutou primeiro e falou, cara, mas ele não está dizendo isso. Aí ele foi assistir o vídeo deles e tá a legenda. Falei, eu estou ouvindo e estou vendo a legenda aqui. E não tem nada deles criticando, dizendo que o Valent falsificou. Quem inventou isso foi o Alisson, e o Adriano assinou embaixo. É isso que eu estou dizendo para vocês. Se o Adriano quis, né, prejudicar o canal, né, como ele diz, né, que ele respeita a minha pesquisa do Scania, só que o vídeo mostra outra coisa, né? Então, aí é a questão do Adriano se posicionar. Pô, peraí. Então, o Valent não falsificou e quem inventou isso foi o Alisson. Então, ou seja, o Adriano ele pode ou ficar quieto, né, não falar nada, ou ele pode, não para mim, né, não pedir desculpa para mim, mas para o público dele, dizer, pessoal, realmente o Alisson, ele me fez a cabeça aqui, realmente o Valent não falsificou, então eu preciso falar para vocês, porque eu não preciso de desculpa, tá? Eu não quero que o Adriano faça um vídeo pedindo desculpa para mim, não. Mas ele precisa pedir desculpa primeiro para o Valent, né? Porque o vídeo é contra o Valent e para o público, né? Porque, imagina, né, a responsabilidade do cara trazer um cara maldoso dizendo que o cara falsificou uma coisa que não falsificou, e aí ele vai dizer que eu Francis, mantenho esse cara aí dizendo para o meu público continuar, né, aceitando o trabalho do Valent e tal. Então, esse é o recado, tá? Só ver, peraí, alguém mandou aqui, assim, a Gra, olha só, amiga do Crisa, mandou 20 denários aqui, um super sticker. Obrigado, Gra. Flávia Gra. Sim, Mago, o Valent não colocou. A questão não é isso, tá? Isso eu fiz a crítica. Isso não é moeda, gente. De uma vez por todas. Isso é um desenho de internet, caralho. Sim. Moeda é moeda, desenho é desenho. Vocês estão misturando todas as bolas. Só porque tudo é redondo agora é moeda? Tudo que é redondo é moeda? Cuidado com o redondo aí que você anda analisando. Eu tô falando que o pessoal não entende a gente, cara. O pessoal não entende a gente. Veja, o Mago Rabelo, um cara que está estudando história. A gente fala uma coisa, ele entende outra. A gente fala uma coisa aqui, o Abrantes entende outra. Vai fazer um react totalmente distorcido. Ninguém consegue entender a gente aqui. Veja, eu reclamei, acabei de falar aqui, e no vídeo anterior eu falei que o erro do Valent foi não ter colocado imagem ilustrativa. Pronto, era isso que ele tinha que ter colocado. Tá? Mas ele não falsificou nem a moeda e nem essa imagem. Essa imagem não é o principal. Tá? Então, veja, o Alisson diz assim, que ele acabou com a teoria que colocou o Jesus na UTI só por causa dessa imagem. Olha, ele falsificou, pronto, acabou o livro do Valent. Não, pessoal, não tem nada de falsificação. E sobre a... Eu acho que eu já teria pirado, se eu tivesse no lugar do Francis, já teria pirado, porque ele tá vendo, os caras não entenderam o que ele tá falando, ele começa a se questionar, ele fala, cara, será que eu tô ficando doido? Será que não é possível? Eu acho que o Francis já teria dado pinote já, o Francis segura a onda legal, viu? Ele não diz em nenhum momento que aquela figura é a moeda, tá, gente? E outra coisa, a Festina Lente, que até é abordado, tem lá no site mesmo do autor, tá? Ele fez uma explicação melhor lá no site dele. Então, para quem ficou com dúvida sobre a Festina Lente também, procure no site do Valent lá, que ele fez uma explicação bem longa até sobre isso aí. Então, e outra coisa, parem de dar pitaco sem ler o livro. Leiam o livro, pelo amor de... Cara, eu tô vendo cristão aqui, pelo amor de Deus, leia o livro. Né? Leia o livro. Pareceu um professor, gente, leia o livro. Tem que ler pra aprender, gente. Abre o link, porra, Mago Rabelo, abre o link aí, procura aí. Larga a mão de ser vagabundo, caralho. Porra, mano. Tem que pegar na mão, tem que dar na boquinha também, comidinha. Então, veja, eu poderia ter ficado muito puto, né, ter feito um vídeo xingando. Por quê? Porque tanto o Adriano quanto o nosso amigo, sempre foge o nome dele, né, o Alisson, eles tentaram criar uma imagem negativa da minha pessoa, como se eu estivesse me aliando a pessoas que falsificam coisas. E eu estou, ou seja, para o meu público, o recado é mais ou menos assim do vídeo. Não é que eles falaram isso no vídeo, mas a mensagem é mais ou menos assim, olha, pessoal, cuidado com o Francis, porque ele aceita falsificadores e ele está trazendo isso para vocês. Cuidado. Tá?
Esse é praticamente o recado. Então, não fui eu que pensei nisso. O Cris, quando assistiu também, o Pedro, quando assistiu, outras pessoas viram e falaram, caramba, Francis, isso daí ficou muito ruim, porque realmente eles estão ligando, dizendo que o Valent falsificou o negócio da caverninha, e estão ligando a tua imagem com esses caras. Então, realmente, ficou muito ruim, né? Até o Pedro falou assim, cara, eu não acredito que o Adriano ia fazer isso, mas é o que o vídeo está mostrando. Então, assim, aí fica a questão do Adriano realmente repensar, ou ele pode ficar quieto, não vou falar nada, porque eu sou amigo do Alisson, não posso falar nada. Então, ele pode ficar quieto, ou em relação ao público dele, ele fala assim, realmente, olha, o Alisson, ele errou, o Valent não falsificou, né? A terceira hipótese que eu acho mais difícil é ele querer fazer um react ou querer fazer dar um strike no vídeo aqui, né? Então, eu acho meio difícil. Bom, vamos lá para o segundo vídeo, né? Então, o recorte que o Adriano fez, que eu achei muito maldoso, foi isso aqui, ó. Presta atenção. Alisson, antes de você entrar nesse assunto, eu preciso fazer uma observação aqui muito importante, até para a gente ser justo com o Francis. O Francis, ele reconhece, tá, a falsificação do James Valent. O Francis, ele reconhece, tá, a falsificação do James Valent, da moeda. Ele não passou pano para isso. Exatamente isso aqui, ó. Então, a moeda de Tito, você tem aqui no meio um golfinho enrolado numa âncora. E o que o nosso amigo está dizendo que foi uma falsificação, essa imagem aqui do lado direito, tá? E aí ele vai dizer o seguinte, né? Ele diz assim, moeda do imperador Flaviano, do século I, e o símbolo de Jesus Cristo usado pelos cristãos nos primeiros 3 séculos. Então, o que eles alegaram? Eles alegaram que o Valent pegou esse símbolo e está dizendo que esse símbolo era dos cristãos do primeiro século. Que é o símbolo que estava usando ali. Não é isso a pesquisa do Valent. Tá? Pelo que eu entendi, que eles estavam dizendo é que essa imagem estava rolando, estava impressa lá no primeiro século. E não é isso que o Valent está dizendo, tá? Se vocês entenderam isso, esquece. Sim. Porque não é o que o Valent está dizendo. Só que tem um problema, pessoal. Não é. Tá? O Valent não está dizendo que esse símbolo aqui estava rolando no século I. O que ele usou essa imagem aqui, e eu concordo com o Kerrer e os críticos, é que ele devia ter colocado de onde ele tirou essa imagem. Essa imagem aqui é de 2003, pessoal. Sim. Não é. Tá? Só que ele não marcou aqui. Tá? Mas por que ele colocou essa imagem aqui? Porque ele queria mostrar o desenho da moeda aqui para o leitor. E ele pegou a primeira coisa que ele achou lá. Mas essa imagem existe. Não é que ele montou essa imagem, ele não montou. Isso aqui faz parte de um... Inclusive, na Amazon, se procura lá, Symbol... Procure no site da Amazon, digita lá, Symbol Christians. Vai aparecer um livro que é exatamente o que o Richard Kerry usou. Tá? Uhum. Só que é o seguinte, o pessoal diz, olha, a moeda principal, o desenho principal, a ideia principal é essa moeda e a gente destruiu, desconstruiu isso, pronto, acabou o livro do Valent. Não é bem assim, pessoal, tá? Ele vai dizer o seguinte, ó, tivemos que estudar toda a literatura da história, tal, ele vai falar tudo isso, ele vai dizer o seguinte, como mencionado, essa moeda foi a última peça do quebra-cabeça a se encaixar depois de anos de pesquisa. Ela preencheu a lacuna final em um mosaico, que fosse uma ligação tão conclusiva entre os flavianos e o cristianismo, a ponto de ser uma combinação literal, foi surpreendente até para nós. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo que o último quebra-cabeça mosaico é a moeda e não o desenho. Então, quando vocês estão dizendo que ele adulterou esse desenho aí para dizer que era Flaviano, estava lá, não. Ele simplesmente colocou essa imagem para o leitor entender. Porque se ele estivesse dizendo que essa imagem era do primeiro século, era usada pelos cristãos, ele diria, essa imagem aqui foi o final, o quebra-cabeça. E ele estaria essa imagem toda hora. Não, ele está dizendo que a última peça do quebra-cabeça foi a moeda, e não o desenho.
Só que os nossos amigos estão dizendo que esse desenho é uma fraude. É a moeda. Exatamente, o que está causando tudo. Não. Tá? O erro dele, e aí eu puxo a orelha do Valent, é porque ele não colocou de onde ele tirou isso. Tá? Realmente, o Kerrer acertou. Só que tem mais por trás, pessoal. Tem mais coisa que a gente vai mostrar, entendeu? Só que o Kerrer e a galera parou aí. Refutamos. Só que tem mais coisa para frente, tá, pessoal? Pode crer. Tá? Então, ficou claro para vocês, Christian e Glaucio, que ele não está dizendo que aquele símbolo ali, aquilo ali, estava no primeiro século. Ele está dizendo que o símbolo, a moeda, foi a última peça quebra-cabeça. Aquela imagem que ele coloca do lado, ele está dizendo isso aqui é que os cristãos usavam. Mas ele não está dizendo que é aquele símbolo. Entendeu? Aquele símbolo, ele não está colocando aquele símbolo no primeiro século. Ele não é isso. Só que ele deixou isso. Sim, entendeu? Aí eu tenho que concordar com o Richard Kerr e tem que puxar a orelha do Valent, porque o Valent poderia ter colocado de onde ele tirou aquela imagem. Mas a ideia que ele está colocando ali é que a última peça do quebra-cabeça não é aquela imagem, e sim a moeda. Olha o que chegou aqui, ó. O livro. Alisson, antes de você entrar nesse assunto, eu preciso fazer uma observação aqui muito importante, até para a gente ser justo com o Francis. O Francis, ele reconhece, tá, a falsificação do James Valent. O Francis, ele reconhece, tá, a falsificação do James Valent, da moeda. Ele não passou pano para isso. Vocês entenderam? Deixa eu colocar aqui. Então, vocês viram como assim? Ele falou, vamos ser justos com o Francis. Ele reconhece que o Valent falsificou. Eu não falei em nenhum momento isso. Veja, todo momento eu estou dizendo, olha, essa imagem aqui não foi falsificada. E o objeto principal era a moeda. Né? E aí veja como o Abrantes não entendeu o que eu falei. Olha o que ele está dizendo aqui. Ó. Desculpa, mas é isso aí que o Valent está sugerindo. Sim, que o símbolo estava em uso no primeiro século entre os cristãos e não estava. Sim, meu amigo. O que eu falei ali, veja, o Abreu e o Christian e o pessoal entendeu. Eu estou dizendo aquele símbolo ali. O Valent está dizendo que a âncora e o peixe, sim, no primeiro século já eles estavam usando, mas não aquele símbolo ali. É uma construção que vai acontecendo ao longo do século. Para Abrantes, porque ele não entende eu prefiro que alguém explique para o Abrantes. Eu não sei como ser mais claro. Eu não sei como ser mais claro, velho. Eu não sei como ser mais claro. De verdade. Posso falar? Abrantes, não é o desenho exato. O livro vai explicar que é uma construção através de séculos, mas que o uso da âncora, do golfinho e de outros símbolos cristãos são feitos, e ele está explicando isso no livro. Tá? Ele não e tá que a moeda... aquele símbolo ali os cristãos estão usando. O que o Valent vai dizer é que o símbolo de âncora e peixe e golfinho, os cristãos já estavam usando no primeiro século. O símbolo, mas não aquela imagem. Eu estou dizendo a imagem nas cavernas. Entendeu? E é isso que eu falei no vídeo. Eu falei, olha, eu também concordo, porque assim, não existe, a gente não tem comprovação. No segundo século, eu falei que sim. No segundo século, você tem o Clemente de Alexandria, o Valent vai dizer isso. Olha, ele vai trazer o texto do Clemente, ele vai trazer a catacumba da Domitila lá com os símbolos. Então, no segundo século, a gente tem comprovação de uma ligação com os flavianos? Sim, temos. Mas no primeiro século, não. Então, esse foi o erro do Valent. Mas não é aquela imagem que está ali, não estava no primeiro século. É isso que eu estou dizendo. E o Abrantes não consegue entender, o Mago Rabelo. E olha que são pessoas inteligentes, hein? Não, Antônio, não é questão de estar separado ou estar junto. A questão é que a representação ela é feita. Não tem como você escapar disso. Isso aí, o Cleber está dizendo aqui, ó.